Paz do Senhor! Gente, eu não sou desenhista, tá? Esse aqui é um desenho que eu fiz em resumo da apresentação de Jesus para as 7 igrejas. Amém? Aqui nós vemos que Jesus se apresentou para a primeira igreja como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, que está andando entre os 7 castiçais de ouro. Tá vendo? Ele anda entre os 7 castiçais de ouro. Esses castiçais de ouro representam todas as igrejas do mundo, porque 7 é o número da perfeição, da totalidade. Por isso que Jesus usa as 7 igrejas para nos dar exemplo, para nós seguirmos hoje. Porque nós sabemos que tudo que Jesus está falando a essas 7 igrejas, ela também acontece nas nossas igrejas. E aqui Jesus, ele dá a palavra de ânimo, ele repreende e ele mostra também o que vai acontecer com todos aqueles que se permanecer fiel até o fim. Na segunda, Jesus se apresenta para ele como o primeiro e o último. Jesus se apresenta como aquele que morreu, mas vive. Aquele que foi assassinado, mas foi ressuscitado. Amém? E aqui na segunda igreja também, ele mostrou que ela era uma igreja fiel, mesmo havendo ali influência maligna, mas que eles permaneciam firmes na presença do Senhor. E Jesus está deixando para nós que, mesmo em meio a tantas divergências, em meio a todas as coisas malignas que acontecem no mundo, toda a influência do inimigo que vem para dentro das igrejas, ele está mostrando que, através dessa segunda igreja aqui, que é possível a pessoa resistir ao mal. Ele também se apresenta como voz com som de muitas águas. Jesus também se apresenta nessas leituras às 7 igrejas como quem tem a voz com som de muitas águas. Ele também se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios, que a sua palavra é como uma espada de 2 fios. Ela corta para lá e corta para cá. Ela tem esse poder de cortar o pecado de nossa vida quando nós abrimos espaço para o Senhor. A quarta igreja, ele se apresenta aqui, como aquele que tem olhos como chama de fogo. Jesus está se apresentando como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele quer dizer que os seus olhos estão sempre atentos aos nossos atos, às nossas atitudes, aos nossos feitos, que ele sabe todas as coisas. Ele apresenta a cada igreja dessa que ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso jeito, se nós somos perseverantes, se nós somos amorosos, se nós somos aquelas pessoas que estamos colocando à prova aqueles que nós achamos entre e no meio da igreja como aquele que está sendo flecha do inimigo ali. Ele sabe se nós estamos colocando essas pessoas à prova para descobrir se eles estão sendo sinceros e corretos ou não. Ele se apresentou também como aquele que está com vestes compridas. Jesus estava com vestes brancas, significando o quê? A pureza, o amor, a perseverança em Deus, o trabalho, né? Que ele veio aqui na terra, ele foi sujeitado a todo o tipo de tentação desse mundo, mas ele não se contaminou, por isso ele está usando veste branca. E em meio aos 7 castiçais de ouro, ele está dizendo: eu estou dentro das igrejas, eu estou andando entre as igrejas, eu estou olhando para
todos os líderes das igrejas, eu sei todos os atos, atitudes, o trabalho que eles estão fazendo. Ele representa também como pés como latão reluzente. Então ele também está mostrando que os seus pés são como um latão reluzente, aquele pé que brilha de esplendor, de glória de Deus. Aquele pé que pisa, e onde ele pisa, há purificação. Aonde é aceito a sua presença, há purificação, porque os seus pés estão quentes, brilhantes, como tochas, como latão reluzente. Ele quer dizer que onde aceitar que ele permaneça com os seus pés, que nada, mal nenhum, vai permanecer nestas igrejas. Amém? A vestes até os pés significa que nós, aceitando os seus desígnios, colocando em prática os seus mandamentos, nós também iremos receber vestes brancas no final. Amém? Creio que é este o resumo que eu tinha feito. Outra aqui é a trombeta. Ele se apresenta também como aquele que tem voz de trombeta. Trombeta, nós sabemos que ela sai um som bem, específico, um som bem estrondente. Quando se toca uma trombeta, todos que estão ao redor ouvem o som dela. Mesmo aqueles que estiver mais distante, ao ouvir, ele sabe, aquele é um som de uma trombeta. Então Jesus se apresenta também como aquele que tem voz com som de trombetas. Ele está mostrando aqui que nós devemos proclamar sua palavra com sons de trombetas, não se envergonhar, levar, falar. E todo aquele que ouvir e reter a sua palavra, a sua mensagem, ele é fiel e justo para nos dar a coroa da vitória. E uma parte principal aqui, que ele deixa sempre para todas elas, para se arrepender dos pecados, para voltar ao primeiro amor, para permanecer firme até o fim, porque ele é justo e ele vai receber de braços abertos todos aqueles que permanecer firme e fiel até o fim. Amém? Aqui nós vamos ver como Jesus apresenta a ação do inimigo entre as igrejas. Amém? Aqui, nesta imagem que eu desenhei, nós vamos ver que Jesus, ele apresentou como Satanás age dentro das nossas igrejas. Na primeira igreja, Jesus está apresentando como Satanás age com mentiras. Nós vimos aqui que ali existia diáconos que era para ser fiéis e apresentar Jesus ali para com aquele povo, mas eles eram mentirosos e eles estavam induzindo os cristãos a praticar coisas erradas. Na segunda igreja, nós vemos aqui que Jesus apresenta as obras do inimigo como blasfêmia, aqueles também que diz ser judeus, mas são sinagogas de Satanás. Nós vemos que na segunda igreja existia aqueles que tentavam induzir os cristãos
a blasfêmias, e existia ali também judeus, né, que diziam, pessoas que se diziam judeus, mas não passava de sinagoga de Satanás. Mas o que nós devemos nos atentar é para esse ponto. A segunda igreja, ela é uma igreja perfeita. Mesmo vivendo em um lugar cheio de blasfêmias contra Deus e cheio de pessoas que se diziam cristãs, mas não passava de sinagoga de Satanás, ou seja, de templos de Satanás, mas essa igreja, o povo que servia a Deus na segunda igreja, eles não se deixavam influenciar por estas obras malignas que existiam ali. Aqui, mais uma vez, Jesus está mostrando que é sim possível a pessoa resistir ao inimigo. Amém? Na terceira igreja, Jesus apresenta Satanás como o trono de Satanás. Apresenta lá na segunda igreja como trono de Satanás. Homicídios, adultérios e prostituição. Então, lá na terceira igreja, Jesus está mostrando que dentro da igreja estavam tendo pessoas que estavam praticando esses atos, né? Estavam se prostrando diante do trono de Satanás. Tinha pessoas que eram homicidas, tinha pessoas adulterando e tinha pessoas se prostituindo. E Jesus aqui está nos alertando que entre as nossas igrejas também existem esses pontos, mas que nós não devemos nos desanimar de servir o seu nome, porque Jesus está mostrando que todo aquele que permanecer firme vai receber a glória eterna. Na quarta igreja, ele diz que ali há falsos profetas que enganam e a idolatria, engana as pessoas a se prostrar diante de idolatrias. Na quinta igreja, Jesus fala que a morte e o inferno acompanham eles. Então nós vemos que em todas as igrejas haviam pontos negativos e também ponto positivo. E na sexta igreja, ali também encontrava a sinagoga de Satanás e mentiras. Mas outro ponto principal, a sexta igreja também era uma igreja perfeita. Ela não deixou se levar por nenhuma dessas blasfêmias que Satanás estava semeando dentro da igreja. E na sétima, Jesus disse que a igreja não era nem quente e nem fria, mas morna. Eles se achavam ricos, mas não passava de pobres, de desgraçados. Eles se achavam adornados de grandes trajes, mas não passava de nus. Eles se achavam como aqueles que ouviam e praticavam todas as obras do Senhor, mas não passava de cegos. Eles eram relaxados. E Jesus está advertindo a eles, para eles se arrepender, para eles voltar ao primeiro amor, para eles não se afastar dos caminhos. Amém, amado? Esse é o